Olá, meus colírios, aqui é o Ricardo de novo e de novo e de novo. O microfone me trollou e a gente não viu isso durante a filmagem. Então, nos primeiros momentos, eu participei falando normalmente, né? Me apresentei o programa. Não se esqueçam de curtir a nossa página e o nosso canal. E passei para a pergunta sobre a trajetória de vida da Caroline. Bom, eu vou botar aqui então só esse áudiozinho para quem está escutando não pensar que não tinha ninguém falando, tá certo? É isso aí, meus abraços, bom programa para vocês. Eu também sou amiga do doutor e eu me formei com a Lília, né? Então, né, a nossa trajetória se cruza aí mais do que o dia de hoje, né? Bom, como o Ricardo já disse, né? Meu nome é Caroline Moura, Navarrina de Moura, né? Eu sou doutoranda do Instituto de Letras da URGS, né? Eu faço pesquisa em literatura de língua inglesa. E eu atualmente atuo como professora de língua inglesa numa escola aqui de Porto Alegre. E eu gosto muito do que eu faço. E eu espero poder colaborar um pouquinho, né, com a minha experiência, enfim, para a nossa conversa no dia de hoje. Que legal. Na verdade, na nossa transmissão tá parecendo tudo bem grandão. Eu tô te vendo bem grandão também. Acho que a gente tá no meio. Não, mas assim tá bom. Isso. Bem, durante a minha vida, assim, eu, na verdade, nunca pensei em ser professora. Não? Não. Eu, inclusive, cheguei no terceiro ano do ensino médio e eu nunca tinha me passado pela cabeça ser professora, né? De nenhum nível, nem né, os anos iniciais, fundamental, médio ou nível superior. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas ensinar sempre teve ali presente na minha vida. Me dei conta disso depois, porque várias apresentações escolares, assim, diversas, na minha época era série ainda, né, não era ano, em diversas séries eu sempre era a professora, né. Sim, eu me lembro vividamente, assim, de uma apresentação na primeira série, e tinha que apresentar as profissões, não sei o quê, e a minha mãe me vestiu de professora. Eu me lembro que eu botei uma calça jeans, que não era permitido, né, ir de calça jeans para o colégio, então aquilo para mim foi libertador, né, um all-star que brilhava no escuro, uma camiseta preta e uma pasta, né, e aí eu era professora e eu falei um pouco sobre o que eu achava que era ser professora. Depois, no ensino fundamental, meus colegas contavam muito comigo, assim, eu já tinha muita facilidade em língua portuguesa, literatura, essas matérias, né? Então, alguns colegas chegavam a pedir, né, que eu desse aquela força, assim, para passar de ano, ou pra... Não, explicar matéria. Eu nunca fiz trabalho para ninguém, porque eu já tinha preguiça de fazer os meus, né? Daí Olha, eu não sei se os meus colegas queriam sempre fazer trabalho comigo, assim, porque eu. Como é que eu posso dizer? Eu ganhei a faixa de bom humor, assim, no terceiro ano, né? Então,
Eu não ia assim muito. Eu nunca segui muito o que os meus alunos chamam hoje das trends, né? Eu ia mais assim com o que eu achava mesmo, com o que eu gostava, e eu sempre tive vários amigos na escola e tudo mais, mas eu não sei se era porque eu estava sempre lendo ou algo assim. Tinha outros colegas que se destacavam mais, então eles eram, né, os populares e tal, sempre tem, né, os populares, eles eram escolhidos primeiro, mas eu sempre tive os meus bons amigos, assim, para fazer os trabalhos. Eu estudei numa escola de bairro, né, assim, hoje a escola é bem maior, mas na época ainda era uma escola de bairro, particular, era uma escola particular aqui de Porto Alegre. Então eu tive colegas que estudaram comigo a vida toda, né? Assim, literalmente desde o jardim B até o terceiro ano do ensino médio, né? Então isso eu acho que também colaborou para que certos grupos se formassem dentro da sala, né? Mas o bom é que os grupos se davam, né? Mas era sempre os mesmos grupos, então eu acabava nesse quesito eu achei meu grupo e aí eu acabava fazendo trabalho sempre com eles, né? Mas sim, alguns colegas me pediam sim aquela força, né, de ir no contraturno e explicar, inclusive. Inclusive no ensino médio a minha turma foi separada, né? E alguns bons amigos foram para outra turma, acho que não, eu tenho certeza, né, que foi um jeito do colégio acalmar os ânimos da turma, né? E mesmo assim, né, na outra turma, os ex-colegas e alguns amigos deles, né, que a gente acabava se conhecendo no recreio, enfim, me procuravam para dar aquela força, né? E aí uma professora de história, a professora Cláudia, ela recentemente, antes da Covid, eu pude tomar um café com ela, assim, uma profissional sensacional. E ela me viu eu explicando, né, para um colega, ele precisava passar e eu estava ali ensinando uma matéria de sintaxe e ela estava, eu acho que, dando algum reforço para algum aluno, era professora de história. Uhum. E ela chegou para mim e disse assim, Carol, tu sabe o que tu vai fazer no vestibular? E eu disse, olha, professora, eu não sei ainda, eu tenho algumas ideias, né? E na época eu queria muito fazer relações internacionais, né? Porque eu já sabia que eu queria trabalhar com línguas e tal, e eu queria algo que fosse mais interpessoal, né? Que não fosse tão compra e venda como comércio exterior, né? Comércio exterior é compra e venda mesmo, e abre e fecha a porta. Sim. Relações internacionais. Já todos os cursos que tu possa imaginar, eu já tentei fazer. Um pouquinho de cada coisa, tá? É isso aí. Não, ela disse, eu achei que tu ia fazer alguma licenciatura, porque tu é muito boa nisso. Ela disse, e eu pensei, pô, ela ficou me observando, né? Ensinar ele. Mas aí não teve jeito. Me inscrevi no vestibular naquele ano em Relações Internacionais, mas foi o ano do boom, assim, das Relações Internacionais. Então eu fui bem no vestibular, minha redação foi corrigida e tudo, mas não classifiquei, né, entre as vagas. Na época eu fiquei super chateada, né? Mas eu digo que foi uma coisa ruim que aconteceu pro bem, porque daí depois eu pude conversar mais, né, com profissionais das áreas. Eu já tinha uma prima formada em letras, né? E aí eu pensei, não, eu acho que eu vou fazer letras, mas a princípio eu ia fazer bacharelado em letras, que é o tradutor, né?
especializada em tradução. Mas aí, conversando com outros profissionais, enquanto eu me preparava para o vestibular, alguns amigos dos meus pais e tal, eu vi que dar aula de língua portuguesa ou outro idioma, literatura, enfim, te dá mais possibilidades de ação, né? E isso era uma das coisas que eu estava procurando, assim, uma profissão que me desse a possibilidade de atuar em diversos campos, né? Tradução, ensino, revisão. Tem muitos órgãos públicos que usam também edição, mas tem muitos órgãos públicos que usam profissionais de letras para fazer revisão de documento, ou às vezes até para dar palestras sobre algumas coisas, participar dessa questão bilíngue, né, de acordos e tal, né? Então eu vi assim que tinha, não era aquela coisa tão quadradinha assim do professor na escola e o tradutor no escritório, né, de tradução, ou até mesmo na sua casa, né? Então eu pensei, não, eu vou fazer a licenciatura. Eu gosto, eu sempre falei bem, pelo menos foi sempre o que me disseram. Mas o importante é que eu sempre gostei de falar, né, em público. Então, eu comecei a licenciatura em letras e eu gostei, comecei os estágios, eu fui monitora no curso de inglês que eu fazia. Então, apesar de ter sido assim a última ideia, né, que eu tive do que fazer da vida, sempre esteve me acompanhando nessa parte do ensinar ou do compartilhar, enfim. Né? Que legal. Tem? É verdade. Eu trabalho até hoje numa empresa uma importadora de filmes automotivos e tal. E aí a gente estava no escritório, todo mundo no escritório, tudo certo. E aí, sem demora, ligaram pro administrativo, que é onde eu fico, e disseram assim, olha, tem um cara esperando alguém. Eu falei, como tem um cara esperando alguém? E ficou todo mundo na sala que tá esperando alguém, ninguém tá esperando ninguém. Aí a menina falou, ele tá falando inglês aqui. Vixe. Aí eu olhei, todo mundo se olhou e todo mundo olhou pra mim, né? Aí disse, tu fala inglês, vai lá falar com o cara. Eu digo, putz, tá bom, né? Vou lá ver o que ele quer. Aí cheguei assim, descia o andar e ele tava sentado, assim, um cara esbaforido, de calção e camiseta, assim, esbaforido. E ele queria alguma coisa. Eu digo, cara, calma, eu tô aqui pra te ajudar. Eu falei inglês, digo, cara, tu fala inglês, graças a Deus. Comecei a trocar uma ideia com ele e eu descobri a história dele. Ele veio pra cá passar um tempo aqui em Porto Alegre. Ele era da Sérvia. E ele só falava inglês e sérvio. Então ele tinha os documentos sérvios. E ele precisava tirar dinheiro. E ele não conseguia tirar dinheiro. Ninguém conseguia explicar para ele onde é que tinha um banco internacional. E aí botaram o cara num ônibus e ele foi parar em outro bairro, assim, tipo, 6 bairros à frente. Ele estava no centro e ele parou no aeroporto, onde é que é a empresa. E aí ele disse, cara, eu não sei, eu tô desesperado, ninguém fala inglês, eu não sei voltar, o motorista de ônibus não fala inglês. Cara, eu tô desesperado. O cara tava desesperado e foi batendo de porta em porta. Ele desceu do ônibus e foi batendo de empresa em empresa. E ninguém falava inglês até chegar ali onde eu tava. Aí disse, não, cara, calma, pra onde é que tu quer ir? E ele falava, mas não dava pra saber onde é que era. E ele começou a falar assim, Safari Centro. Safari no centro, daí as pintas. Não, que ele quer ir pra Sapucaia. O cara não quer ir pra Sapucaia, cara, calma. Ele tá tentando fazer alguma relação. Aí Safari, eu falei, Zafari. Ele, sim, o Zafari do esquilo vermelhinho, não sei o que. Cara, fiquei lá no Zafari do centro. Ele, sim, meu hotel é lá, que não sei o que. Daí consegui entender a situação do cara toda, levar ele de volta pro hotel e aí voltar pro trabalho. É complicada essa barreira da língua, né? Porque a pessoa se sente bem impotente mesmo. Tu salvou a vida desse cara. Imagina assim, o cara não sabe nada. O alfabeto dele é cirílico, sei lá, tipo, ele não tá nem a letra, ele entende.
Ele me mostrou assim, um documento dele. Não, tá aqui, o documento sérvio. O cara da Sérvia. Aí eu nem me prestei a perguntar o que ele tava fazendo aqui, mas também, tipo, só levei o cara onde ele precisava ir. E ele ficou extremamente agradecido. Não, me dá o teu Pix aqui que eu faço um Pix pra ti. Eu disse, cara, não precisa de nada. Tá tudo certo, conseguiu chegar onde precisava, tá tudo bem, deu, já era. Aí ele foi, entrou no hotel assim e entrou. Salvou a vida dele mesmo. Aí eu fico pensando assim, te coloca na situação dele. Vai tu pra Sérvia agora. E ninguém fala inglês na Sérvia. E aí tá lá. Pelo menos aqui é quente, lá é frio. É verdade. A gente fica num frio do caramba, sem ninguém te entender, querendo pegar um ônibus pra voltar para o hotel. Imagina. E ninguém fala inglês. Eu tô te ouvindo normal. Tô te ouvindo, né? Traduzindo? Não, a tradutora é ela. Mais ou menos. É. Fogo. Eu tô ouvindo normal. Vamos ver. Conseguindo agora? Por mim? Só é ruim as pessoas não poderem te ouvir. Às vezes, se tu sair e entrar, às vezes isso arruma o problema. O processo de doutorando, assim, ele é bem mais longo, né? E boa parte dele é bem solitário, sabe? Pois é. Então, tu tem que ter, assim, uma certa persistência, sabe? Para tu ir com a tua pesquisa até o final. Eu sempre gostei de estudar, né? Então, eu vou atrás e eu procuro os livros. Eu gosto muito do tópico que eu pesquiso, né? Então, é solitário, mas eu acabo me distraindo às vezes, né? Eu pude me aproximar de alguns colegas que, alguns até nem estão assim na mesma área de pesquisa que eu, mas estão próximos, né? E a gente também tem um grupo bem bacana e então às vezes a gente se procura assim para trocar um pouco de figurinha e tentar ver a pesquisa de uma forma mais objetiva, sabe? Porque no processo de doutorando, o Ricardo sabe melhor do que eu, tem muito da tua voz, né? A tua voz autoral, porque até mesmo no mestrado a gente acaba repetindo muito o que outras pessoas falam, né? Sim. Tu pode trazer um tema novo, mas tu tem que ter todo o embasamento teórico e, né, procurar aquele embasamento clássico, enfim, para até trazer algo novo. E o projeto de doutorado, ele já tem que ser inédito, né? Então, apesar de ter bastante coisa, né? Por exemplo, eu trabalho com um grupo de irmãos chamados Irmãos Bronte, né? Eles escreveram na Inglaterra durante o século XIX. Então já tem muita coisa sobre eles, mas eu tenho, né? No doutorado eu tenho que trazer algo novo. Então e tem muita coisa surgindo sobre eles, na verdade. Então, também tem essa questão do acompanhamento e tu dar a tua voz e saber delinear bem a tua pesquisa, porque senão a gente quer abraçar o mundo, mas não é o momento de abraçar o mundo, né? Tu traçou aquele projeto, tem que cumprir aquele projeto. Coisas vão ser adicionadas, porque tu tem 4 anos e em 4 anos muita coisa pode acontecer, mas sim, sempre tendo um objetivo final, né? Do que é a tua pesquisa? Pode? Desculpa.
Tu pode repetir a pergunta, por favor, Thiago? Não, qual é a tua pesquisa? A minha pesquisa, eu peguei esse grupo de irmãos, né, que são 4 irmãos. As 3 irmãs são as mais famosas, na verdade, né, que é a Emily, a Charlotte e a Anne. Mas eu peguei o Branwell também, que é o 4º irmão. Ele não é muito trabalhado, porque ele teve... Um dos grandes motivos é que ele teve uma vida bem desregrada, assim. Ele teve casos com mulheres casadas e... tudo que ele tentou na vida não deu certo, né? Todos os negócios dele, ele faliu todas as vezes, né? E ele se entregou bastante para as drogas da época e bebida, né? Então todos eles morreram muito jovem. E ele morreu dada em grande parte essa vida exagerada que ele teve na época, né? E então, basicamente, o que eu faço é pegar a obra deles, né? Eu peguei um romance de cada irmã e as poesias dele, porque ele escreveu poesia, né? E eu tento, a junção da obra deles é uma imagem daquela comunidade naquela época, né? E que visão é essa? Porque, na verdade, tinham vários outros escritores contemporâneos que também estavam dando, né, o seu depoimento sobre aqueles tempos. E eu estou fazendo o traço deles, né? Por que eles se destacaram com aquelas obras e basicamente colocando essas obras juntas, que retrato que a gente tem daquela época, né? Porque eles eram irmãos que literalmente sentavam na mesma mesa para escrever. Então, um opinava a obra do outro. E isso é um processo muito sério e relevante, né, para o pesquisador em literatura, porque traz toda a questão do processo criativo daquele autor. Então, eu pego o traço maior deles, que eles escreveram literatura gótica, mas eu também estou trabalhando com alguns teóricos da sociologia da literatura e com a crítica genética, que é a área que faz esse traço, né, do processo criativo dos autores. Nossa, é bem uma tese de doutorando mesmo. Eu acabo me empolgando para falar, porque eu realmente gosto desse assunto. Não, dá para ver que, tipo, assim, não é um assunto tecnicamente fácil, mas tu gosta muito do que tu tá contando, assim, sabe? Eu gosto muito. Eu fiz o meu TCC, né, quando eu me formei em letras, sobre um dos romances. Eu fiz a dissertação de mestrado sobre 2 dos romances, e aí no doutorado eu... Pegou todo mundo. Vamos juntar a galera toda e... Pegou todo mundo. Não, legal? Pô, que da hora. Né? Porque esse livro, né, voltando ao colégio, na verdade, é bom esse momento, assim, porque a gente não pode colocar isso em artigo científico, né? Não. Mas foi uma professora de português que sugeriu, né, de leitura na 8ª série um dos livros, só que claro que ela sugeriu a versão reduzida, né, desses livros. E aí eu adorei a história. Foi o Morro dos Ventos Uivantes. E eu, na hora, não entendi nada, porque tem 2 gerações, e tem personagem que repete o nome, né? Porque é o filho e filha que receberam o mesmo nome e tal. Toda uma questão cíclica, né, dentro do livro. Sim. E na hora eu não entendi nada, e aquilo me deixou assim... me deixou curiosa, sabe? Eu queria saber... Eu gosto desse drama familiar, eu gosto muito de livro epistolar, que a gente chama, que é contado em cartas, né? Porque para mim é que nem ler uma fofoca, sabe? É um diário? Sim, adoro. Sofrimentos do Jovem Werther. A própria Anne Bronte tem A Inquilina de Wildfell Hall, saiu uma edição, uma tradução nova desse livro recentemente. Então,
Eu adoro. É como se, né, tu tá ali lendo a Tititi da época, né? Imagino que seja. E o Drácula é assim também, e vários outros, que agora me foge um pouco o nome, mas Clarissa, enfim, vários outros. Então, eu fiquei, né, aí eu fui atrás daquela prima que tinha se formado em letras, eu disse, me explica isso, pelo amor de Deus, senão não vou dormir de noite. E aí ela me explicou, e depois, enfim, eu fui atrás da obra completa, né, o texto integral, e aí eu me apaixonei ainda mais pela história, né, pelos os detalhes, né, que ficou de fora e tal. Sim. E aí eu fui... Depois uma outra amiga disse, não, tu tem que ler esse outro, Jane Eyre. Sim. Aí eu disse, tá. Aí eu achei, assim, num balaio, R$9,90. Eu disse, vem comigo. E aí eu comecei a ler no verão, num dos, né, verões de férias do curso de letras, e aí também me apaixonei pela história, e aí eu tinha uma professora, a professora Sandra Maggio, tem um grupo de pesquisa do GDL, ela trabalha justamente com esse tipo de literatura, né? Então, uma amiga em comum minha é do Ricardo, a Ana me apresentou para ela, e aí eu entrei no grupo de pesquisa, e aí a gente pôde dar vida a esses projetos. Ela foi embarcando comigo. Hoje quem me orienta é a professora Catherine, que também embarcou nesse projeto de doutorado, e tá dando certo. E tu trabalhou com tradução? Oi? Eu vi já. É legal que nesse momento tu tá falando comigo e as pessoas não estão ouvindo o que tá falando com nós dois. Então, assim, parece que a gente é dois loucos parados, olhando um pro outro. Mas e dando risada. E rindo ainda por cima. Gente, o Ricardo não funcionou o microfone do Ricardo, então ele tá aqui nos acompanhando. Ele tá aqui com a gente, mas vocês não vão conseguir ouvir ele. Então ele vai passar as perguntas, eu vou interagir aqui com vocês, mas vocês não vão ouvir o Ricardo. É isso, produção? É isso, diretor? É. O diretor disse que é isso. Tá. Uhum. Entendido. Tá. Tá bom, diretor. É isso, gente. Carol, pergunta. Trabalhou com tradução de livros? Olha, como eu fiz a licenciatura, eu não fiz cadeira de tradução. Não? Né? Então, formalmente, eu não trabalhei com tradução. Porque o curso de letras, ele tem algumas subdivisões, mas a grande divisão dele é a licenciatura e o bacharelado, né? Sim. O início é bem parecido para todo mundo, mas, claro, conforme vai avançando os semestres, né? Então, tem algumas cadeiras, como norma culta, quer dizer, o currículo mudou, para te falar a verdade, eu nem sei se essa cadeira mais faz parte, Existe. mas na época fazia, e uma tradução do inglês, versão do inglês, para quem estava nessa ênfase. Mas também tinha para as outras línguas, né? Versão do espanhol, tradução do espanhol, enfim. Então, dá para fazer. A minha irmã é bacharel, né? Em letras. E então ela trabalha bastante com isso, claro. Mas eu posso fazer traduções amadoras, né? Eu não posso assinar
traduções, muito menos traduções juramentadas, né, que são as traduções oficiais de documentos, né, jurídicos e enfim. Mas eu já tive a oportunidade, algumas pessoas me procuram para fazer traduções mais caseiras de alguns projetos, abstracts, né, para trabalhos acadêmicos, e é bem interessante, assim. Como é que é o processo, assim, tipo, eu conheço inglês, eu consigo traduzir e tal, mas assim, é isso. Tu pega um texto, escreve do lado o que tu entende do texto. Basicamente isso. Sim, pelo que eu assim, o contato que eu tive, né, e também pensando como profissional de letras, é muito importante tu pensar na estrutura de texto que tu tá trabalhando, né? Então, por exemplo, se a gente pensa num pedacinho mais simples, como o próprio abstract, esse, né? Ele é bem científico, ele é bem estruturado, né? Tem ou deveria ter introdução, objetivo, né? Metodologia, desenvolvimento, conclusão, né? Ou considerações finais, enfim. Sim. Então, ele pensando no resultado final, por exemplo, assim, pensando no inglês, tem tempos verbais que devem estar ali, né? Por exemplo, present perfect, né? Presente perfeito. É muito importante que esteja ali no início ou principalmente na metodologia, porque o artigo científico em inglês ele tem essa ideia de que tu vai chegar naquele momento. Então, aquela ideia ainda é presente, né? Ainda está para acontecer. Então, é importante que esteja num determinado tempo verbal. E assim por diante, né? Entendi. Tá, que legal. Agora vamos à outra parte. A gente falou do inglês como técnica, como isso, e da aula. Aula de inglês. Eu já tive várias experiências, assim, eu pude estagiar em diversas escolas aqui em Porto Alegre, tive experiência no EJA, né, e eu posso te dizer, assim, que eu acho que depende muito do lugar que tu tá, sabe? Tá bom. Tem escolas que a gente tem um período só, ou 2 na semana, sabe? Isso é bem pouco. Mas o importante é que, nesses últimos anos, a metodologia do inglês mudou. Por exemplo, a aula que eu tive de inglês no colégio não tem nada a ver com a aula que eu dou hoje, sabe? E como eu estava me formando e recém-formada, e eu acredito nesse último método, que é o método comunicativo, né? Na verdade, agora tem até mais um, que é comunicativo e cultural, né? Tu tem que ensinar língua e cultura. Então, para mim, é mais importante ainda, porque sem cultura não tem língua, sem língua não tem cultura, sabe? Sim, uma coisa depende da outra. Sim, por isso que o Esperanto não funcionou como se achava que funcionaria, né? Porque não existe uma comunidade que naturalmente fala o Esperanto, né? Então, decidiram criar uma língua. Sim. E daí não funcionou justamente por causa disso. Não tem um grupo cultural, né? E então eu acredito muito nesse método e, independente do lugar que eu estava, eu tentei aplicar esse método para mostrar para os meus alunos que dá para usar a língua com o teu objetivo, sabe? Então, usar a língua para facilitar a tua vida, usar, por exemplo, ler um simples manual, né? Alunos gostam de jogos de videogame, gostam de assistir televisão. Alguns títulos não são traduzidos, até mesmo, né, aqui no Brasil, o português brasileiro a gente não traduz que nem o português europeu, né? O português europeu traduz absolutamente tudo e nós não, nós incorporamos, né, as palavras estrangeiras. Então, por que o Walkman é Walkman? Por que, né, Discman? Se bem que ninguém mais... assim, a gente tá falando uma coisa da nossa geração. Essa geração que está nos ouvindo agora, por exemplo, não tem a mais vaga ideia do que seja isso.
O CD-ROM. Isso, memória RAM. As pessoas não sabem o que é isso. Tá? Só pra dizer. Eu tava conversando com colegas. Eu tenho um colega, o nosso jovem aprendiz. Ele nasceu em 2004. Vixe. Ele falou, tu nasceu em 2004. Cara, em 2004 eu já tinha visto a Copa de 94, 98. A de 2002, tu não viu o Ronaldo, cara. Pois é. Assim, é uma geração completamente diferente, que nunca viu. Pra eles, o disquete, enfim, é só o ícone de salvar do Word ou do Excel. Não sabe que existiu isso fisicamente. Então muda. A questão é muda, tudo muda. Muda, e muda numa velocidade muito grande, né? Cada vez mais, né? Um aluno meu, eu dei um exemplo de um tempo verbal em aula, e aí eu disse, eu estudo inglês há 15 anos. E aí ele, teacher, tu estuda inglês há mais tempo que eu tô na Terra, assim. Que coisa, né? Que coisa boa de se ouvir. E eu fiquei assim, né? Como Tia total. Eu acho que eu acho que uma ruga aumentou a rã, assim, no canto do olho, porque era óbvio isso que ele me falou, né? Mas eu não tinha ainda feito a sinapse, né? Eu não tinha. Exato, eu te entendo. O Ricardo perguntou pra Carol como é que ela acha do inglês como sendo uma língua universal, gente, tá? A direção passou aqui a pergunta pra gente. Eu acho que, na verdade, o inglês, ele tem um espaço muito grande ainda como língua universal, mas eu acho que ele está perdendo espaço para o mandarim. Ninguém vai aprender mandarim. Eu não vou aprender mandarim. Não tem como. Não tem como. Não vou aprender mandarim. Não vou. Mas o espanhol também está ganhando cada vez mais espaço. Mas, assim, porque justamente tem essa, não com o espanhol, claro, mas com o mandarim tem toda essa dificuldade dos alfabetos, e, né, é uma língua muito distante das línguas ocidentais, né, mas o inglês como língua universal, eu acho que a gente tem que ter cuidado só com as importações, né, por exemplo, importar Hollywood, música, enfim, mas não deixar que isso dite a tua vida, né? Tem que gostar do que está em inglês, ou o que está em inglês é mais chique, ou enfim, é melhor porque está em inglês, sabe? Não tratar como uma língua outra, que não a nossa, mas que não colocar julgamento de valor por causa disso, né? Então. O Ricardo tá me perguntando coisa, gente, peraí. A direção tá passando aqui a pergunta no ponto. Fala, direção. A direção está perguntando aqui para nossa convidada se a estrutura do inglês facilita o aprendizado em culturas diferentes. Essa é a pergunta. É isso, direção? Tá bom. Obrigado, direção. Segue daí, convidada. Aqui o tempo segue quente. É isso aí. É isso que a gente virou. Procurou o Jornal Nacional, é isso. Não pude perder. Muito bom. Para quem acredita em signo, né, como uma boa sagitariana, eu não pude perder um momento. Tá certo. Mas voltando ao assunto, né, voltando ao tópico, voltando ao texto. Eu acho que o inglês ele é muito difundido, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa para aprender uma língua estrangeira, independente da proximidade ou da distância da língua materna, é a imersão
naquela língua, né? Por isso que livros didáticos em qualquer língua, desde o nível 1, ele já tem instruções todas naquela língua, né? Então, se tu abrir o nível 1 do inglês 1, vai estar ali várias perguntas e tempos verbais misturados para dar as instruções naquela língua. Alguns alunos me perguntam, teacher, eu nem sei o que é essa palavra aqui ainda e tu vai me passar para o próximo nível. Eu disse, não, mas isso faz parte. Né? Então, como o inglês está difundindo, né, em tudo, é o computador, é a televisão, os streamings, não só, eu digo assim a literatura, mas não a literatura literária, eu digo a literatura como livro mesmo, né, manuais, propagandas e, enfim, né, qualquer criança, adulto, qualquer idade, vai no shopping, vai ver aquele sale, né, e já vai aprender que aquilo é desconto, 40% off, né, então chega na gente muito fácil. Né? Então, na hora de aprender o inglês como língua estrangeira, a gente reconhece muita coisa, né? E tem também o fato, né, de que apesar do inglês estar para o alemão como o português está para o espanhol, tem um momento na história que o latim entra, né? Só um pouquinho, eu preciso te interromper. É verdade isso? O quê? Que o inglês está para o alemão como o português está para o espanhol? Não, talvez não para o espanhol, mas para Porque assim, português para o espanhol é muito fácil. Inglês para o alemão é tipo, parece que eu estou em outro universo. Não, eles na verdade vêm do mesmo lugar. O alemão e o inglês. Então eu posso dizer que eu falo alemão básico se eu falo inglês fluente. Vou botar no currículo. E azar. Por exemplo, né, eu não sei nada de alemão, tá? Eu tenho uma dificuldade horrenda pro alemão, mas eu, por falar inglês, eu reconheço muita coisa em alemão. Por exemplo, a própria marca Volkswagen, né? Que é Volk, de folk, né? Que é popular, e Wagen de wagon, né? Que é não é bem transporte, mas é uma espécie de carro, né? De caminhonete. Então é essa proximidade, assim, assistindo Dark. Então. Né? Então, por exemplo, em inglês, grandfather para avô, né? E aí eles diziam, né, grossfather, né? Então tem uma proximidade muito, muito grande que daí tu vê mesmo, né? Que vem do mesmo lugar. Só que o inglês teve, né, uma invasão do latim muito forte que mudou muito a estrutura da língua. E aí a gente tem até duas estruturas, às vezes, para dizer a mesma coisa. Sim. Por exemplo, a palavra happiness, né, para felicidade, mas a gente também tem a palavra felicity, né? Uma é mais usada que a outra, claro, mas é um exemplo de que uma vem de um lugar e a outra vem de outro lugar, né? Mas o português e o espanhol, eles são muito próximos mesmo, né? Porque eles têm um momento da árvore das línguas, né? Que eles saem do mesmo galho, assim. O francês, o italiano, o romeno, eles são línguas latinas, mas vêm de outro, né? Não vem lá. Tá no galinho do lado. Tem isso. Lá. Produção? É verdade. Eu esqueci que só eu tô ouvindo ele. Desculpa, gente. O Ricardo fez uma pergunta. Perguntou se a Carol olha seriados com legenda ou sem legenda. Depende. Depende muito. Depende? Por exemplo, assim, se eu tô com preguiça, né? Eu boto a legenda. Né? E se eu não quero que o volume esteja tão alto, né? Porque eu divido a casa com a minha irmã, e aí se eu não quero que a TV fique muito alta de noite ou algo assim, aí eu boto a legenda, mas
Mas de vez em quando, sim, eu assisto alguns seriados sem legenda, porque a legenda acaba te distraindo, né? Pra mim, no meu caso, eu sou muito visual, fica aquela coisa único. Piscando ali. Entrevistas de artistas, enfim, não dá pra ver com legenda. Atrapalha demais a expressão do cara, o que ele tá falando no contexto, daí tu tá ouvindo e entende, está lendo, e se tá diferente a tradução do que tu ouviu, mesmo que seja próximo, já é diferente, tu já te perde ali, e aí fica uma merda. Tipo assim, entrevista, olha, sem legenda, série, tô com preguiça, é bem isso mesmo. Tô com preguiça, porque não quero que a TV fique alta, vai com legenda, um abraço. Mas se eu tô prestando atenção, é curtinho, ali, sei lá, 10, 15 minutos que eu tô prestando atenção, aí eu não gosto de legenda. Voltando para a questão da tradução, aqui no Brasil, infelizmente, alguns canais, né, eles não contratam intérpretes, né, porque o intérprete é diferente do tradutor, né? O intérprete é aquele que faz ao vivo, é meio Faustão, assim, né? Pra quem sabe, faz ao vivo, né? Então, o pessoalzinho da ONU lá, aquele pessoal... aquele pessoal trabalha mesmo, né? Na cabine lá, e tanto que eles ficam de 2, né? Sempre. Sério? Sim, são 2 na cabine, pelo menos, para poder traduzir. Pegar né? junto. Interpretar o que o palestrante está falando. Tá, Carol, agora vamos lá. A gente fala inglês, a gente sabe, tenho certeza que isso acontece contigo. A tia não pede para tu traduzir o raio da música? Tá, traduzir o raio da música, ou como é que se diz a repimboca da parafuseta em inglês? É maravilhoso, é maravilhoso. E assim, é bem o que acho que a Eri falou uma vez, que são valências diferentes, de tu ouvir e traduzir, tu ler e traduzir. São coisas, obviamente, né, são o mesmo assunto, mas são inteligências, vamos lá, entre aspas, diferentes. Pode ser que o cara que seja bom ouvindo e traduzindo não seja tão bom lendo e traduzindo, ou vice-versa. Então, assim, chega na hora, não, traduz essa música aqui. Aí tu tá ouvindo, sei lá eu o que, em inglês da Austrália. Em inglês... Pô, cara, não é assim, não é uma musiquinha cantando na cabeça, é tipo um arame farpado que tu tem que traduzir. Exatamente. E, são sotaques diferentes, né? São localidades diferentes, porque, por exemplo, eu tive aula de literatura com um professor australiano, o professor Ian Alexander, e nós líamos muitos contos dos autores australianos, Henry Larson, Helen... eu esqueci, ele vai me matar, mas eu esqueci o sobrenome. Provavelmente vai. Helen, alguma coisa sobre o nome dela. E tinha palavras ali que só tu mergulhando na cultura australiana para saber. O pub australiano tem um nome que é o nome da mesa do pub, né? Que é óbvio que eu não vou lembrar, porque eu vi isso uma vez só. Que foi porque é óbvio, né? Porque, no caso... né? Foi quando eu li esses contos, né? Mas então, vai além de tu saber a língua, tu tem que saber a cultura. E aí, nisso, tu tem a Nigéria, que tem né, o inglês nigeriano, tem a própria Escócia, a Irlanda, País de Gales, Canadá, próprios Estados Unidos, né? O inglês do Sul é completamente diferente do inglês do Norte, né? Sim, então, vai lá pra... Sei lá, eu pra onde? Pro Texas, pra Nova Orleans. Tipo... Né, vai ter as suas localidades, vai ter vai ter as suas diferenças, as suas cores. Nosso próprio português também, né? Tu pega nós aqui falando no Rio Grande do Sul, agora tu vai pra Bahia. Não, você não entende. Eles falam um dialeto, tem amigos da Bahia e tal. E, cara, eu gosto de assistir eles conversar. Sim, eles ficam falando a coisa deles, o dialeto deles. Não, e o Nordeste, ele, né, tem um ritmo de fala, assim, que às vezes fora do Nordeste, tu não sabe. Né? O Tom Cavalcante faz muito isso nos shows de humor dele, né? Aquele jeito rápido e até mais fino, assim, a voz de falar. Na verdade, ele tá saindo. Ele está reproduzindo uma forma, um jeito de falar bem típico da região dele, assim, né? Tá maluco, ele traduz agora. Traduz todos esses ingleses, que para todas as pessoas é um inglês só.
Mas se todo o inglês do universo, traduz aí. Sim, mas isso acontece um pouco com português, né? Aquele português, esse jornal nacional, né? Aquele português jornal nacional, ele não existe, né? É verdade. Ali é uma coisa totalmente artificial que foi criada para tentar englobar assim o país todo. Universalizar a parada naquele para aquela caixinha e entregar. Exato. Tá, a produção tá falando aqui com a gente. Tá. A gente só vai trocar de sala, é isso? Do nosso meeting. Transmissão continua, a gente só vai trocar de sala. São 10 segundinhos, a produção falou. 10 segundinhos. 10 segundos não, mentira, né? É um minutinho. Voltamos já. Isso, voltamos já. Eu adorei isso. Isso tá meio velho. Sem problema, Ricardo. Em aula online já aconteceu de tudo. Obrigada, Ricardo. Eu tô adorando. Eu não sei se a gente continua agora, porque eu te ouço, né? Mas Uhul! Vamos após o nosso intervalo. É mentira. A produção tá falando aqui com a gente, nos mandando o próximo questionamento para nossa convidada. Fala, produção. Não temos como saber a Mega... Não. Ele tá perguntando um monte de coisa aqui, gente. Eu vou tentar traduzir. Ô, Carol, tu ouviu a pergunta, né? Ouvi. Ótimo. Eu não lembro, eu fiz a piada e eu não lembro mais o que ele perguntou. Bom, a produção perguntou. Obrigado. A questão, né, pra gente continuar um pouquinho dessa questão do inglês sem sotaque, ou se existe alguns canais que exploram a questão do sotaque, né? Os canais principais aqui do Brasil, eles tentam mesmo ficar, principalmente telejornais, né? Eles tentam realmente ficar nesse português neutro, né? Sem chiado, sem porta, né? O porto. Mas isso não existe, né? O que acontece é que tem vários profissionais da fonoaudiologia, né? Que trabalham com atores e repórteres das diversas regiões que a gente tem aqui no Brasil, para se evitar, né, que o sotaque apareça. E isso a gente
a gente tem vários exemplos, assim, de atores que são nordestinos, principalmente, né? Infelizmente, essa região acaba sofrendo mais. Que perdem, entre aspas, o sotaque, né, para poder atuar em novelas e tudo mais. E aí, quando se precisa do sotaque, se pega um ator que não é daquela região e tentam socar a goela abaixo aquele sotaque. Emular o sotaque. Exatamente. Não, é inacreditável. É inacreditável. Porém, aqui no Sul, pelo que eu vejo, né, a gente tem essa questão do orgulho do Sul, né? E a RBS ela faz questão de marcar, assim, né? Que é um sotaque daqui. Então, os principais apresentadores, né? Não economizam, né, no sotaque, nas expressões, né, baita isso, capaz, baita aquilo. Até os programas que saem do estúdio, né, sempre tem um chimarrão, uma coisa assim, né, para marcar bem a localidade do programa, né. Eu já vi isso acontecer em outras regiões, tive a oportunidade de ir para o Nordeste, né, de ir para Fortaleza, no Ceará, Sobral. Tem alguns programas de TV que fazem a mesma coisa, mas eu não achei tão forçado, para falar a verdade, quanto a gente faz aqui. Aquele programa de volta pro túnel do tempo, né? Mas o Patrola, né? O Patrola, todo mundo lembra. Por que tu fica entregando a nossa cidade desse jeito? Toda hora. Porque todo mundo fala todo mundo. A gente fala do sotaque da Rodaica, né? E eu acho ela uma apresentadora muito boa, assim. Eu até gostava de alguns quadros, mas ficou marcado, né? Como sim, claro. ficou marcado, né? Depois o próprio Thiago Lacerda nem é daqui, mas ele, né, ficou eternizado, né, no Capitão Rodrigo, no filme. Sim, verdade. Enfim. Entendi. Espero ter respondido a pergunta. Acho que não respondeu. Carol, agora tô com uma dúvida de antes, na verdade. Eu não lembro se tu respondeu. Por que tu escolheu inglês? Eu escolhi inglês porque eu fui apresentada ao inglês num momento que eu não queria saber nada sobre o inglês. Ok. A minha mãe era agente de viagens, né? E ela era uma agente de viagens, assim, old school. Então, tinha que saber rota de cruzeiro, tinha que saber rota de... O agente de viagem tinha que saber, né? Rota de avião, rota disso, né? Cansei de ver ela formar, assim, trajetos, né? Para clientes e tal. E ela, então, falava inglês e francês. Ela aprendeu francês primeiro e depois, mais tarde, ela aprendeu inglês. E então eu vi, às vezes, ela chegou a ser dona de empresa de viagens e ela também socorreu um francês aqui no Porto Alegre, né? Ele queria viajar e ninguém sabe inglês? Não, francês. Desculpa, ninguém sabe francês. Assim, aí tá, se quer ficar em francês lá, cara, ele tá ferrado. Ele não tinha como saber. E, enfim, ela conseguiu e ele traduzia os nomes, né? Isso que ele queria ir para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e ele falou Notre Dame de Copacabana, né? E a minha mãe, né, old school ali, fez o pacote pro cara. Então eu tive a oportunidade de presenciar a língua francesa em uso e eu me apaixonava por aquilo, né? Tipo, minha mãe fazendo biquinhos para lá e para cá. E eu disse, eu vou aprender francês. Eu vou falar francês. Não falo. Não falo. Eu ia perguntar. E foi? Sempre aconteceu alguma coisa, não sei se é um karma ou alguma coisa assim, mas sempre que eu tentei aprender francês, aconteceu alguma coisa. E a primeira coisa que aconteceu foi isso. Eu queria, né, aprender francês. O meu pai, na época, disse que não, que eu ia aprender inglês. Ele trabalhava com computadores na época, era analista de sistemas, e ele não fala inglês até hoje, né?
E aí ele disse, não, eu acho que ele perdeu alguma oportunidade. Porque ele veio muito decidido que eu ia aprender. E aí, aí a minha mãe acabou fazendo aquilo que ela fez indiretamente ou inconscientemente com o francês, ela fez com o inglês comigo. E aí eu passei a ver o inglês com outros olhos. Eu tive essas professoras na escola, né, essa de português, que me mostrou um pouco acidentalmente essa literatura, né, e eu tive uma professora de inglês que percebeu que eu gostava, então ela me emprestava livros, na verdade, porque tem alguns livros adaptados para níveis, né, então tu pode ler uma história do Sherlock Holmes, que foi o meu caso, né, em inglês, só que era para um inglês super básico, assim, tanto que o livro, que é enorme, tinha, sei lá, menos de 100 páginas, né. E aí eu me lembro até hoje dessa sensação de eu ler um livro de cabo a rabo em inglês sozinha. E aí eu fui... uma coisa levou a outra, né, e eu fui conhecendo a cultura, enfim, e aí eu decidi que eu ia fazer inglês, né, e eu sou apaixonada pela língua, pela cultura, e assim, a cultura que também se abre pra gente, né, agora não, né, principalmente no século XXI, a gente tem discutido literaturas e tópicos de outras localidades, então literatura nigeriana, enfim, né, eu pude ir atrás também de outras localidades e é tão apaixonante quanto, né, até pro meu lado de pesquisadora, assim, e claro que pro meu lado de fã, de gosto, e aí tá, daí eu pensei assim, tá, agora eu acho que eu vou aprender um francês, eu tava devendo uns créditos lá e tal, para me formar. Beleza. E eu pensei, vou unir o útil ao agradável, né, vou fazer francês. Não sei que boom que teve, que não teve vaga para mim, né, como eu não era prioridade, porque eu estava me formando, eu estava vindo de outra língua. O Ricardo tá dizendo que o pai dela sabotou o sistema. Sabotou. Tem que ser inglês, segundo o pai dela. E aí eu fiz 2 semanas, né, de francês, e aí infelizmente eu recebi a notícia, né, Carol, a gente não pode ficar contigo esse semestre, né, porque as vagas lotaram, né. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu preciso me formar, né? O desespero primeiro foi esse. E aí eu fui pro italiano, né? Eu conversei com alguns professores e amigos meus, aí o italiano me recebeu, e por incrível que pareça, eu tenho facilidade. Eu não pude continuar o italiano, eu fiquei no nível básico mesmo, mas os professores, meus colegas, né, disseram, de onde é que tu tirou esse sotaque? Eu disse, sei lá, do rei do gado, não sei. Ai, entendi. Mentira, essa é uma excelente pergunta. Se entre os cursos de línguas tem competição entre os cursos, assim. Isso é uma baita pergunta. Alguma rixa? Isso é uma baita pergunta. Criar um suspense. Tem sim. Mentira, me conta. Tem sim. Fofoca, eu quero saber. Tem alguns pessoas. Eu não faço parte dessa rixa, tá? Tem que fazer? Como assim? Tá, tipo, no mais alto, os caras é doutora em letras em inglês. Cara, tem que ser, tipo, a grão-mestra do bagulho. Não, eu, pra falar a verdade, eu acho tão... eu acho tão besta, assim. Mas é por isso que é legal, Carol. Já viu alguma rixa, assim, por uma coisa séria? Assim, ser legal por uma coisa séria? Só tem que ser legal por um motivo besta. É verdade, né? As melhores rixas são as que não têm utilidade, né? Nenhuma. Se o Ricardo fizesse grego, ele nos chamava de bárbaros. Tá bom.
Latim. É por aí mesmo. Mas existe, assim, algumas pessoas mais tradicionais, mais old school, assim, tem rixa entre o inglês e o espanhol e... Tipo, o que exatamente? São línguas diferentes, tipo, países diferentes. Deve ser pelo país, então. Olha, eu nunca fui atrás para saber, mas eu já recebi olhares... lição de casa, lição de casa. E comentários do tipo... inglês é a língua que todo mundo sabe, né? Não sei. Não é essa que tipo assim, por que tá estudando? Todo mundo sabe, né? Mas o objetivo é esse, é todo mundo saber. Exatamente, por isso que eu acho que a polêmica bem inútil, né? Porque o próprio Instituto de Letras da URGS, ele é um solário, né? E as línguas estão num círculo, sabe? Então, tu tá ali no teu intervalo, né? E aí tem gente tendo aula de inglês, tem gente conversando espanhol, tem gente, sabe, discutindo literatura francesa. Tipo, para mim isso é rico, sabe? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas tem ainda um pessoal mais old school, assim, que eu sou do inglês, não me misturo, eu sou do espanhol, não me misturo, eu sou do francês, eu sou chique, je suis chique. Tá bom. Mas eu quero deixar bem claro que, pelo menos a minha leva, assim, de a gente... Porque o curso de letras, todo mundo está no mesmo... o início é o mesmo para todo mundo, praticamente. Depois que a coisa vai se delineando e aí realmente tu meio que te isola, Sim. né? E então eu tenho amigos em todas as ênfases. Eu tinha amigos do francês, do espanhol, do inglês, do latim, do grego. Eu tive um amigo do grego, mas ele acabou desistindo, trancando o curso no meio do caminho. Por que será, né, gente? Por que será? Grego, ninguém fala grego. Tá, tudo bem, a Grécia fala grego, whatever, sabe? Tipo a Grécia. Não, mas é o grego clássico, não é o grego... é o grego que não se fala mesmo, então. É o grego do Homero, não tu só vai ler grego. Então, assim, tá cada vez mais explicado porque ele parou, né? Meu Deus, não vai ler nada. Mas tudo certo. Né? Sim. Meu Deus, tu tá brincando, isso é maravilhoso. Assim, ninguém me perguntou, mas como eu aprendi inglês, é porque eu gostava muito de jogar videogame. Uhum. Meus primos, eles têm uma assim, nossa, fundamental responsabilidade sobre isso. Eles sempre jogavam jogos de RPG, que são jogos onde tem que ler muito, interpretar muito, entender o contexto da história. E eu achava muito legal, aqueles bonequinhos voando e um monte de coisinha, eles conversando e eu não sabia absolutamente nada. Então, eu peguei o meu videogame, na verdade eu peguei o videogame deles, levei para minha casa um dicionário enorme, toda a palavra eu traduzia. E anotava um pouco. E já criando vocabulário. E quando tu tem vocabulário, o contexto vem. Vai faltar alguma coisinha, mas tu enxerga um contexto. E nesse enxergar um contexto, tu vai buscando, vai pincelando coisas que talvez tu não saiba. O que eu faço até hoje. Porque assim, e aí vem a falha ou não, na verdade, que eu aprendi inglês assim, então eu nunca tive a necessidade de estudar inglês, sendo que é necessário estudar inglês, é óbvio. Então assim, eu sei todo o vocabulário, eu sei mal e porcamente os termos verbais, e isso para o ensino fundamental, médio, até a faculdade, ou até hoje, na verdade, ele basta. Porque o que eu entendi? Que as pessoas, elas sendo compreendidas, até certo ponto basta. Então, por exemplo, eu consigo ver série, ouvir filme, falar, entender, beleza. Mas tu vai para um nível um pouquinho mais culto, um pouquinho mais sofisticado da língua, aí tu já me perde. Mas eu poderia ter aprendido mais, só que eu nunca vi a necessidade disso. Então, eu vou conversar com um sérvio, eu converso perfeitamente com um sérvio, ou com um americano, ou com um inglês, ou um canadense, tudo certo. Mas vai ter coisas que eu não vou saber. Vai ter tempos verbais que eu vou errar. Como já aconteceu, eu trabalhava num café com a minha mãe, que ela era dona de um café no centro de Porto Alegre,
E uns senhores, assim, senhores estavam viajando e eles pediram alguma coisa, e de novo ninguém fala inglês, só o Thiago, vai lá. Eu conversei com eles, mas tu vê que quando eu falava alguma coisa em um tempo verbal incorreto, eles meio que, é assim, eles tipo, davam, tá, e eu continuava. Não que eles se incomodassem, mas estava errado. Tipo, eu não tenho esse conhecimento. Então, mas até hoje bastou. É legal tu trazer essa questão do videogame, né? Porque, na verdade, como eu disse, recentemente, as últimas décadas, né, que a gente está tendo essa mudança do ensino do inglês nas escolas. Claro que tem muita coisa ainda para se aperfeiçoar, mas comparado ao que era, está muito melhor. Porque basicamente era só preencher lacuna, né? Se tu preenchesse a lacuna, tava ótimo. Na nossa época, assim, na minha, um pouco antes da minha, a gente preenchia lacuna de frase. Se tu sabe o vocabulário, acabou. Né? E essa coisa do, eu me interessei por causa do videogame, me interessei por causa da música, me interessei por causa, enfim, né? Era visto como, né, tá trazendo algo popular, né, para o ensino de língua. E na verdade não. Ensinar uma língua é tu ensinar um organismo vivo, né? Porque 1 mais 1 vai ser 2 em qualquer lugar do mundo, né? Agora, ensinar como tu te expressar em diversos contextos numa língua, né, vendo por um desses lados, né, vendo por uma dessas questões, é muito complicado, né? Porque a gente mesmo estava falando agora há pouco dos diferentes tipos de inglês que existem no mundo, né? Sim. Então, não é bem assim, 1 mais 1 é 2 e acabou, né? Então, tem toda uma questão do organismo vivo e as palavras que estão surgindo, né? Por exemplo, a própria selfie, né? Que a gente incorporou selfie para o português brasileiro. Então, é uma coisa em movimento e tu tem que estar sempre atualizado. A questão do vocabulário, né? Antes, os métodos mais antigos se dizia que tu não pode estudar vocabulário. Vocabulário é exposição. Então, vai ler um livro, vai viajar, vai escutar uma música, vai assistir uma televisão, um streaming, o que for. É assim que tu vai estudar vocabulário. E não, hoje justamente é um método da lista. Eu, quando dou aula de proficiência, né, para a escola onde eu trabalho aplica provas de proficiência, e quando eu dou o curso preparatório, eu digo, façam listas, porque é assim que se estuda vocabulário, né? Então, a coisa vem mudando, é isso aí mesmo. O meu lado, eu escolhi me tornar professora de língua inglesa, então eu me obrigo a saber coisas, né? Porque eu me tornei profissional disso, né? Que nem a gente sabe um pouco do corpo humano, que remédio eu vou tomar para uma dor de cabeça. Mas o médico vai ter todo um conhecimento técnico e profissional da dor. Eles nem chamam de dor de cabeça, né? Cefaleia disso, daquilo, né? Então. Sabe? Então, eu me obrigo e eu acho, né, que o profissional que decidiu trabalhar com uma determinada língua tem que saber o registro da língua, que são os diferentes níveis de expressão. Porque isso é uma outra coisa também. Sim. Que está na língua portuguesa hoje, ou pelo menos o professor deveria incluir nas suas aulas, né? Que é como te expressar. Né? Porque a língua portuguesa na escola, o professor está ensinando a escrever, não a falar. Sim, são várias. Me fugiu o termo. É que tu ouve, escreve, fala. As habilidades, são 4 habilidades. Habilidades. E que são produção. O Ricardo
comentou aqui que ele prefere ter um sotaque do que um inglês perfeito, porque ele gera mais curiosidade nas pessoas em querer falar com ele. Eu acho que é uma estratégia interessante. Não existe língua sem sotaque, né? Então, vai trazer a experiência de algum lugar. A nós, pelo ponto de vista da língua estrangeira, né? Porque não é a segunda língua, né? Por exemplo, o Canadá, que é um país que tem 2 línguas oficiais, né, os cidadãos lá, sim, tem primeira e segunda língua. A gente aqui no Brasil decide aprender né, decide aprender uma outra língua estrangeira e é uma língua estrangeira, a não ser casos de famílias de imigrantes mesmo, né, que acabam trazendo a língua, né, para o contexto, mas enfim, daí a criatura, né, o sujeito é criado dentro daquelas 2 culturas, das 2 línguas, né. Aí se configura a língua na primeira e segunda língua. Então, na língua estrangeira, a gente vai ter também o sotaque da língua portuguesa, né? O que não é problema nenhum, porque isso mostra que tu tá falando uma língua estrangeira, uma língua que não é tua, então tu domina toda uma língua, uma cultura que não é tua. Exato, né? É muito então, mais que língua, né? Esse negócio de, tem o sotaque, não sabe falar, não sei o quê, uma que não existe, né, essa coisa do não saber falar, todos nós sabemos, né, falar é inerente ao ser humano. Não, tá certo. Né? E em segundo lugar, isso mostra que eu sei 2 línguas, né, porque já acontece muitos casos de xenofobia, né, de estrangeiros serem tratados de uma forma menor, assim, né? Porque tem sotaque. Só que isso é uma ignorância, né, da pessoa que está apresentando esse tipo de preconceito, porque, na verdade, a outra pessoa tem todo um conhecimento de vida, né, que tu não tem. Porque o que acontece, né? A gente aprende no ensino e no estudo de língua que tu vê o mundo com outros olhos, né? Então, por que no inglês tem um tempo verbal que no português não tem? Porque eles veem o mundo de uma outra forma, né? Eu tinha uma professora que dizia... Vai ter insight. Uma professora minha dizia, vocês têm que fazer de conta que estão colocando um óculos amarelo na cara, né? E aí vocês vão ver o mundo em amarelo. Então, aquilo que é azul fica verde, né? Sim, vai mudando a nuance. Então, eu digo para os meus alunos, liguem o botãozinho, né? Liga o botãozinho do inglês na cabeça. E a prática é tu saber ligar e desligar esse botão com mais facilidade. Só que esse botão enferruja. Esse botão enferruja. Não quer dizer que tu vai esquecer. Por exemplo, assim, eu estudei, né, morei não sei quanto tempo e aí não quero mais saber de inglês, se tu tiver que falar com alguém, ou ler, ouvir, enfim, tu vai entender, só que muita coisa vai te escapar, Sim. Né? Porque esse botãozinho aí vai estar meio... Sim. meio enterrado. E não sei se acontece contigo, às vezes, claro que para falar inglês, o meu método, por exemplo, é pensar em inglês. Perfeito. Não demora, é um delay de tradução, assim, vai lá, imagina 3 processos, pensar no que vai dizer, traduzir e falar. Ou tu pensa já em inglês e fala. E na verdade é isso que a gente tem que fazer. É outra coisa. Só para não perder o gancho, o ideal, o fluente faz isso. Eu nem penso em português. É o ligar o botão. Então tu ligou e deu. Esquece, aí vai em inglês. Só que aí nunca já aconteceu comigo de eu falar em inglês. Estava numa entrevista, por exemplo. Eu falei inglês, falei inglês com o cara. E quando eu fui falar com a pessoa, assim, tipo, olhei pro lado, eu tô aqui numa web e tal, e olhei pro lado e falei inglês com a pessoa. Ou mesmo quando eu tava falando com o sérvio, depois que eu falei com o sérvio e o meu chefe estava do lado, eu tinha que falar com o sérvio em inglês e com o meu chefe em português. Então, tipo, eu trocava. Então, eu falava inglês com esse português, tipo, de ficar trocando, ligando e desligando a chave. Sim, isso é muito comum. E é interessante, é legal quando a gente passa por isso, né? É estranho.
Mas é muito normal, assim, a neurolinguística, a psicolinguística pode explicar isso melhor, mas é uma questão da memória, o que está mais, né, na questão da gaveta, né, o que está mais em cima na gaveta, o que está mais embaixo na gaveta, né, e aí quando a gente mexe demais na gaveta, às vezes fica meio bagunçado. Coisas do nosso tempo, aqueles multi-CD, assim, sabe, que tu vai trocando o CD, vai trocando, cara, uma hora eu não sabia se eu falava português com o cara, em inglês com o meu chefe, e aí ele me perguntava coisas em português, eu respondia em inglês, esse me perguntava coisas em português, sabe, tipo... Tu sabe uma coisa que acontece comigo? Na escola as aulas são em inglês, né? Então tem dias que eu falo inglês de manhã, falo inglês de tarde, né? E aí, se eu vou falar em público, fazer uma live ou num lugar mais aberto, se tem alguma coisa, algum gatilho semelhante, assim, eu já deixei escapar, assim, sabe, um início de fala em inglês, sabe? É difícil, é complicado, porque tu tá acostumado, tu começa a acostumar a pensar e falar de um jeito, e do nada tem que mudar. Sim, eu tenho vários vícios de linguagem que os meus alunos é um bicho que eu vou te contar, né? Eles são uns scanner, assim, né? E aí eu uso alguns, all right, well, não sei o quê, let's get started, não sei o quê. E eu já deixei, já fiz, assim, de iniciar uma fala, alguma coisa assim, well, né? E aí eu fico numa situação, eu não consigo me acostumar com isso, na verdade, porque para mim é estranho, sabe? Que eu acho, tipo assim, não era para eu ter feito isso, não é por isso que eu tô aqui, sabe? Claro, e escapa, claro que escapa. Né? Deixa eu ver se mas tem produção. Carol, aqui, ó, é 9 horas, né? A gente tá aqui há 1h40 quase. Então, Carol, deixa eu te agradecer por esse papo ótimo. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu adorei o papo, um papo que eu, né, querendo ou não, manjo, apesar de ter várias informações novas. Agradecer ao Ricardo por nos deixar participar. Tudo participa, eu agradeço, Ricardo, que é muito legal fazer isso. É um prazer fazer se eu pudesse fazer todos os dias. Agradecer as pessoas que estão nos vendo agora. Obrigado por nos acompanharem. Muito obrigado por fazer parte disso junto com a gente. Um grande beijo para todo mundo. Carol, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer imensamente o convite. Para mim também foi um papo muito gostoso poder falar justamente do que eu mais gosto de fazer. Sim. E eu espero ter colaborado um pouquinho para, né, pro podcast, pro próprio canal, enfim. E agradecer imensamente a ti, Thiago, né, essa troca, ao Ricardo pelo convite e pela parceria de sempre. E eu estou à disposição para quaisquer outras... Vai ter parte 2, pode ter certeza. Né, estou à disposição e também tenho os meus contatos para caso, né, alguém que esteja interessado, né, despertou mais alguma curiosidade, né, estou conectada por aí. Fala as tuas redes sociais aí, se quiser que o pessoal siga e tal. Eu tô no Facebook, né, Caroline Moura, no Instagram, né, @CarolineNavarrinaM. E eu também tenho uma página que daí é mais acadêmica, né, que para divulgação, que é o academia.edu. E, se eu não me engano, é Caroline N. Moura o meu usuário lá. Daí, lá, sim, tem alguns trabalhos publicados.
né? Daí dá para ver um pouquinho mais do que eu gosto de mexer academicamente falando. Então tá, gente, muito obrigado. Não posso esquecer, senão a produção vai me puxar a orelha. Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no Facebook e no Instagram. Colírio Podcast. Muito obrigado. Produção, preciso dizer mais alguma coisa? Ah, é verdade. Verdade. O Ricardo está pedindo desculpa por ele não conseguir participar plenamente do podcast. A gente teve um probleminha no microfone dele, mas ele estava aqui junto com a gente. Ele era a voz da produção e agora a gente estava ouvindo ele. Então, mas vai dar tudo certo e boas festas para todo mundo, boas festas para Carol, boas festas para o Ricardo e para vocês também. Pessoal, bom fim de ano, bom final de ano, o último colírio do ano. Né, tá certo, encerrando e rumo a 2022. Um ano melhor para todo mundo. Ano mais generoso para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima, até semana que vem.